Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, criadora deste canal. Esse canal tem o intuito de compartilhar dicas de empreendedorismo, tá? De lojista, né? Eu sou aqui do interior do Ceará, tenho 33 anos, sou consagrada, católica, casada, tenho 3 bebês lindos, maravilhosos, que são, assim, a minha motivação diária, né? Eu tenho uma loja infantil online, chamada Charmin, tá? Eu vou deixar o arroba aí pra vocês que se interessam também em acompanhar um pouquinho lá da minha rotina, tá bom? Você pode seguir, a gente pode bater um papo lá via direct, tá? E, gente, a minha loja é em casa, tá? Eu atendo em casa. Eu trabalhava, né, fora. Trabalhava em um órgão municipal aqui da minha cidade, mas depois que tive a minha terceira bebê, ficou muito inviável, né? Não tinha quem cuidasse deles. E aí eu também tinha já muita vontade de poder ficar em casa, cuidando exclusivamente deles, né? E aí, quando engravidei da minha terceira bebê, tomei a decisão de ficar trabalhando aqui em casa, né? Eu já vendia roupa, tá? Já vendia roupa infantil, mas depois que eu vim, né, de fato, ficar mais tempo em casa, é que eu consegui me dedicar melhor à minha loja. E estamos aí na luta, na batalha, cada dia, né? Vencendo os leões do dia, mas com a graça de Deus a gente vai conseguindo. Então, gente, hoje eu queria compartilhar com você, tá? Algo que fez a minha loja dar um salto, né? Eu sempre falo aqui, comento pra vocês, quem já tá aí há mais tempo vai lembrar dessa frase que eu sempre falo, né? Eu ainda não estou onde eu gostaria, tá? Eu tenho sonhos bem maiores, né? Profissionais pra minha loja, né? Tenho vontade, sim, de ter uma loja grande, bem aconchegante, bem linda, né? E que o mais importante, que dê lucro. E que também tenho muita vontade de abrir filiais da Charmin em outras lojas, em outras cidades aqui vizinhas, tá? E se esse for o plano de Deus, né, com certeza vai se concretizar. Tenho trabalhado bastante para isso. Mas, como eu falo para vocês, ainda não estou onde eu gostaria, né? Almejo bem mais, né? Mas, assim, não posso reclamar da fase que a gente tá vivendo hoje, tá? Só pra vocês terem uma ideia, né, de como é que funciona aqui, tá? Eu trabalho sozinha, né, por enquanto. A minha mãe me ajuda muito nos afazeres, tanto da casa, quanto também no cuidado com os meus filhos. Ela me ajuda demais, demais mesmo. Mas, assim, com relação às atividades da loja, eu trabalho sozinha, né? Então, tenho vários planos aí pra executar, tá? A gente já tá aí em agosto, né? Então, assim, já vai dar aquela melhorada, né? Mas, assim, eu tô gravando esse vídeo por quê? Porque mesmo em meio às dificuldades que eu tenho, né, as limitações, eu ainda consigo ter um resultado legal, né, de acordo com a minha realidade, tá? Então, assim, eu sei que a maioria de vocês que tá assistindo aqui esse vídeo tá no mesmo barco que eu, né? Tem muitos empreendedores que já começam o seu negócio com muito dinheiro para investir, né? Com aquele capital de giro bem gordo. São pessoas que ou se programaram ou receberam algum dinheiro extra e conseguiram já começar a sua empresa no verde, né? Mas eu, pela minha visão, né, eu entendo o quê? Que isso é a realidade da minoria, né? A maioria de nós mortais, né, que desejam empreender, faz isso porque gosta, claro, também, mas por um grau de necessidade bem alto, né? Porque precisa do dinheiro, né? E aí vê no empreendedorismo, né, essa forma de poder aí mudar a sua situação financeira. E quando eu falo de maioria, né, da realidade da maioria, é o quê? São pessoas que não têm tanto dinheiro assim, são pessoas que começam com o mínimo, que às vezes tem que vender alguma coisa para comprar as primeiras mercadorias ou prestar os primeiros serviços, né? Quem trabalha aí na parte de serviços. Eu sei que essa é a realidade da maioria dos empreendedores, principalmente aqui no Brasil, né? E você que tá aí do outro lado deve estar né, se enquadrando aí, se encaixando nessa realidade que eu tô falando. Então, a maioria de nós não tem tanto dinheiro assim para investir, a gente começa mesmo com o mínimo, né? Não tem capital de giro,
É aquela verdadeira, aquele ditado, aqui no Ceará a gente tem esse ditado, não sei se por aí vocês já ouviram, né? Mas a gente vende o almoço para comprar a janta, né? Então, é isso, né? É isso. Eu sei que a gente às vezes vê vídeos de especialistas, né, falando que você tem que se organizar, tem que ter um caixa tal, né? Tem que ter o dinheiro para ir pelo menos nos primeiros 6 meses da empresa, para você conseguir sustentar a empresa, porque ela não vai te dar lucro e tal. Mas, gente, a gente sabe que na prática mesmo não é assim. Tem conta para pagar, tem aluguel para pagar, tem tudo, né? E aí, o que é que acontece? Às vezes, por falta de planejamento e de condições mesmo favoráveis, a gente acaba desistindo, porque passa o primeiro mês, passa o segundo, passa o primeiro ano, e a gente não consegue alcançar aqueles resultados que a gente desejava, que a gente imaginava que ia alcançar. Por quê? Porque não tem, gente, dinheiro suficiente entrando, tá? Não tem. A não ser que você, sabe, consiga a proeza de fazer muitas vendas no início, né? Tem alguns empreendimentos que chegam nesse nível, mas assim, é uma minoria também. Então, o que é que acontece? Por muito tempo, a minha loja, ela caminhou assim. As minhas peças, tá? Elas têm um preço relativamente baixo, né? Barato. A maioria do meu público-alvo são essas pessoas, né? Que pagam, não estão tão dispostas a pagar algo, né? Claro que eu hoje, né, desse tempo que eu tô no mercado, eu já consigo alcançar aí esse grupo de mamães que estão dispostas a pagar mais, mas a maioria não, certo? Não podem, né? E não estão dispostas, enfim. Então, meu público-alvo é esse voltado mesmo para as pessoas que compram roupas mais em conta, tá? E aí, gente, mesmo os pedidos, né? Principalmente no início, agora eu já consigo fazer pedidos maiores. Mas antes eram pedidos pequenos, sabe? Assim, tipo de R$300, R$400, por aí, né? E eu confesso pra vocês que teve muitas semanas, muitas mesmo, que eu não conseguia ter esse volume de venda suficiente para poder comprar mercadoria nova, né? Não era nem para me lucrar, não, era para mim conseguir fazer esses pedidos de novas mercadorias, né? E aí, o que é que acontecia? Eu ficava com a mercadoria de sempre, da semana, e postava, e postava, e postava de um jeito diferente, e postava de outro, e postava de outro. Mas como eram poucas coisas, gente, não vendia, entendeu? Porque eu também não tinha dinheiro para fazer tráfego pago, para trazer novos clientes, né? Então, foi assim por muito tempo. E isso me desmotivava muito, muito mesmo, sabe? Eu ficava pensando, meu Deus, quando que eu vou ter dinheiro para conseguir trazer 2 pacotes, 3 pacotes? Hoje, graças a Deus, né, eu consigo trazer mais. Mas teve algo que foi assim, que foi essencial, né, para eu conseguir fazer essa movimentação maior de mercadorias aqui para minha loja. Eu não tô falando para você que você vai ter que trazer, você só vai vender se você trouxer mercadoria toda semana. Eu não sei como é que funciona o fluxo aí na sua loja, tá? Mas tem gente que traz toda semana, tem gente que traz todo mês, enfim, eu não sei. Eu tô falando aqui pra minha realidade, certo? Então, gente, o que é que acontecia? Vamos supor que eu trouxesse R$400 de mercadoria essa semana, né? Então, eu tinha que ficar esperando apurar esse dinheiro para mim conseguir trazer um pacote para a próxima semana, entendeu? Aí, gente, esse processo fazia com que o crescimento da minha loja fosse muito lento, muito lento. E eu não tinha de onde tirar mais dinheiro para colocar no meu capital. Não tinha, né? Porque, como eu falei para vocês, eu saí do meu trabalho, e aí, no caso, né, eu não ia ficar pedindo dinheiro do meu esposo, porque também era só ele trabalhando com 3 crianças, né, pra poder deixar de pagar as nossas contas e eu investir na loja, né. Eu não tinha essa coragem, né, de pedir. Claro que se eu pedisse, talvez ele desse um jeitinho ali e tal, de me dar, né, de me ajudar, ou então emprestado, não sei. Mas eu não tinha, gente, coragem de fazer isso, né. E aí, o que foi que aconteceu, né? Não tinha de onde tirar dinheiro para investir, tá? Até, né, recorri a algumas pessoas e tal, mas sem êxito. Sem êxito nenhum, né?
pedir dinheiro emprestado, sabe? Mas não deu certo, gente. A operação falhou. E aí, o que foi que aconteceu? Meu esposo solicitou um cartão de crédito, tá? Da Neon. E aí, eles deram um cartão pra ele, tá? E um cartão com limite razoavelmente bom, né? Eu já tinha solicitado alguns cartões, gente, mas nenhum, sabe? Eles me davam limite de R$ 200, R$ 500. Então, assim, isso não iria, né, fazer muita diferença. E aí, esse cartão da Neon, né, veio com limite razoavelmente bom, como eu tô falando pra vocês, né? E aí, gente, o que foi que eu comecei a fazer? Ele disse assim, amor, fique usando esse cartão pra você ir movimentando a mercadoria na loja. Gente, vocês não têm noção do quanto isso está sendo benéfico pra minha loja, sabe? Porque eu não preciso ficar esperando juntar aquele montante de dinheiro ali na semana para mim fazer o pedido, gente. Eu consigo fazer pedidos maiores e parcelar, ainda que, né? Ainda que eu pague os juros, né? Porque tem sim os juros, mas pra mim eu consigo me organizar muito melhor, entendeu? Um pedido que eu ia fazer talvez só daqui a umas 2 semanas eu já consigo antecipar para essa semana para mim pagar parcelado. Gente, isso é muito maravilhoso, né? Eu sei que já tem pessoas, lojistas que trabalham dessa forma, só que sendo boleto, né? Porque os representantes das grandes marcas, eles trabalham dessa forma mesmo. O lojista compra a coleção e vai pagando, né, no boleto parcelado. Só que como eu não vendo essas peças, assim, de marca ainda, né, eu já vendi algumas, mas não foi de representante que eu comprei kit. E aí, gente, é muito bom de você se organizar, tá? E eu digo assim pra vocês que pra mim está sendo muito bom, tá? Mas eu sou uma pessoa extremamente organizada com relação ao dinheiro. Outras coisas eu sou desorganizada. Tem algumas áreas da minha vida, assim, outras coisas, né? Que eu até sou desorganizada. Mas, gente, com relação a finanças, eu sou hiper organizada, sabe? Eu não sou compulsiva por comprar, sabe, desorganizada. Eu não sou, eu sou muito organizada. Então, o cartão de crédito funciona pra mim também por conta disso. Porque eu não faço compras no limite dele total, porque eu sei que quando chegar o dia da fatura eu vou ter que estar com aquele dinheiro ali. Embora que seja parcelado, mas tipo, se eu comprar de 3 fornecedores diferentes, no dia né, que ali tem que fazer no dia que é o vencimento, eu vou ter que pagar as 3. Então não é só uma parcela, são várias parcelas que vão somando ali e no final, né, a minha fatura tem aquele valor e eu tenho que ter o dinheiro, tá? Eu faço de tudo. Eu nunca, gente, nunca parcelei fatura, nunca paguei o mínimo, nunca. Até porque eu quero também que eles que eles possam ir aumentando o meu limite, né? E já tá aumentando, graças a Deus, porque eu tô movimentando muito. Eu sempre faço de tudo pra me pagar antecipado, porque eles vão vendo isso e vão aumentando o seu limite, né? Inclusive, até liberaram um empréstimo pra mim. Pra mim, não, assim, pro Marcos, que é no nome dele, né, o cartão. Mas eu não gostei porque o juros estava muito alto. Então, eu me organizo pra isso. Eu fixei pra mim, né, pra minha loja, um limite tal. O limite do cartão é aqui. Mas eu digo assim, Isabela, você só pode comprar até aqui. Porque eu vou fazendo as compras de acordo com a realidade das minhas vendas, tá? E aí, gente, você consegue trazer um mix de produtos maior, você consegue trazer, né, essa variedade maior, coisas que eu tinha vontade de trazer e não conseguia, agora eu trago, entendeu? Eu consigo trazer coleção masculina e feminina na mesma semana porque eu tenho essa flexibilidade, né, das parcelas. E, gente, isso tá salvando a loja, né, tá salvando mesmo. Basicamente é isso, tá? Eu já vi muitas, né? Já vi muitas não. Eu já vi algumas pessoas falando que cartão de crédito não é bom, né? Principalmente para o seu negócio. Mas assim, gente, pra mim tá sendo bom desde que você saiba usar, tá? Como eu tô falando pra vocês, eu sou muito controlada, então pra mim tá dando super certo. Eu tô amando, sabe? Inclusive, gente, também eu consigo comprar tipo, alguma coisa aqui pra loja, né? Que vocês sabem que a gente tá fazendo a gente tá de mudança, eu vou me mudar
lá pra baixo, né? Porque eu atendo aqui no meu apartamento, mas eu vou mudar lá pra baixo, então eu vou mandar fazer alguns móveis, vou comprar espelho, tudo isso eu vou comprar também no cartão, né? Se fosse pra mim esperar, pra mim conseguir juntar o dinheiro, sabe? E do dinheiro das vendas ali da semana ou do mês, tirar um valor pra mim comprar essas coisas à vista, gente, ia demorar muito, 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 muito. Então, assim, né? Talvez, né? O que a sua loja tá precisando seja isso, né? Seja mais dinheiro investido, tá? Gente, dinheiro traz dinheiro. A regra é essa, né? Dinheiro usado da forma correta traz mais dinheiro, tá? E sem falar que quando você tem uma variedade maior, você consegue atrair mais clientes, né? Tipo, antes as pessoas me perguntavam, Isabela, tem isso? Gente, eu não tinha. O meu mix de produto era muito reduzido, né? Porque eu demorava muito pra trazer. E agora não, agora eu já tô conseguindo fazer essa rotatividade de uma forma mais acelerada. Então, assim, pra mim, tá? A minha experiência tá sendo muito boa. Porque o meu volume de vendas também tá aumentando, consequentemente, né? Quando você tem mais produtos e você sabe divulgar eles e você consegue divulgar eles. Inclusive, né, o meu tráfego pago eu faço também com esse dinheiro do cartão, né? Só pra vocês terem noção. Então, assim, pra mim, tá sendo muito benéfico, tá? Usado de forma correta, tá? Agora, se você já é uma pessoa, né, que aí tem experiências negativas com o cartão, você não conseguiu se organizar, se controlar, chegou o dia da fatura que você não tinha o dinheiro, né, isso com seu cartão pessoal. Se você sabe que não tem esse controle, tá? Então não entra, né? Porque a gente é muito tentado a comprar muitas coisas, né? Mas se você está disposta a ter essa organização, a anotar ali tudo direitinho, tudo, saber o dia que você tem que pagar, a quantidade que você pode comprar, tudo direitinho, tudo anotadinho, tudo organizado, então vá. O meu conselho é esse, vá. Sabe, não tenha medo. Porque, assim, a Charminha deu, ó, um salto gigantesco depois que a gente começou a usar o cartão, tá? Mas era esse o vídeo de hoje, né? Me conte aí nos comentários se você também usa o cartão aí na sua loja, ou qual é a forma que você tem, tá bom? De estar aí trabalhando, né? As reposições das suas peças, o seu caixa, tá? Mas também, assim, se você tiver outra forma, tá? Já teve vezes, gente, que eu não tinha. Eu sempre falo assim, que quem quer dar um jeito, né? Quem não, eu já escutei esse ditado e eu concordo muito com ele. Quem quer dá um jeito, quem não quer, dá desculpa, né? Então, eu já fiz bazar de roupa dos meus filhos, roupa usada, calçado, e consegui fazer um pedido na semana, né? Então, assim, é fazer. É fazer. Chegou a hora da ação. Chegou a hora de tomar a decisão e você realmente fazer, tá? Se você fizer, você vai conseguir. Mas se você ficar só pensando, planejando, vendo, nada vai acontecer, tá? O segredo está em fazer, em executar, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse assunto de finanças, ele é bem complicado, mas com fé em Deus, né? Com a graça, com a providência de Deus, a gente consegue, tá bom? Deixa aí nos comentários, deixa sugestão de vídeo, eu amo ler os comentários de vocês, tá bom, gente? Que Deus abençoe as nossas vendas e até o próximo vídeo. Tchau!